O uso de cogumelos na cultura maia. As grandes civilizações da América, como os astecas e os maias, foram fortes consumidores dos chamados cogumelos mágicos, fungos do gênero Psilocibe, que crescem no esterco de bovinos. Na Guatemala, se formos descrever o vestígio dos maias, existem curiosas representações em pedra de cogumelos, imagens que combinam o seu simbolismo com sua ascendência fálica. O historiador Sahagún descreve o uso do cogumelo pelos astecas. A primeira coisa que se comia nesse banquete era um pequeno cogumelo que embriaga e produz visões. Comiam disso antes do amanhecer, com mel, e quando começavam a estar excitados, punham-se a dançar, alguns cantavam, outros choravam, embriagados como estavam por esse cogumelo, e outros não cantavam, mas ficavam sentados em seus aposentos, pensativos. Alguns viam que ia morrer e choravam. Outros viam-se devorados por uma fera. Outros viam-se a fazer prisioneiros no campo de batalha, ou ainda a enriquecer, ou senhores de numerosos escravos. Outros viam que seriam culpados de adultério e que por esse crime lhes esmagariam a cabeça. Outros que cometiam roubo e seriam mortos, e muitas outras visões ainda. Quando desaparecia a embriaguez causada por esse cogumelo, falavam entre si acerca das visões que haviam tido. As pesquisas feitas por várias gerações de etnomicólogos permitiam constatar a presença destes fungos em quase todas as regiões do mundo. Disseminados pela América, Europa e Ásia, foram encontradas até 60 espécies, todas do gênero Psilocibe, que contém proporções variáveis de psilocina e psilocibina, os alcaloides responsáveis pelas propriedades das visões. Seu uso remete à antiguidade. Na América, concretamente, há dados arqueológicos que apoiam as teorias de seu uso sacramental e terapêutico há pelo menos 3 milênios. Estamos, sem dúvida, diante de uma das substâncias visionárias que mais influenciou a cultura humana, responsável para alguns pela gênese das religiões. A tese de que cogumelos mágicos estão na origem de certas formas de espiritualidade foi exposta por Robert Graves e Gordon Wasson. A ingestão destes fungos produz efeitos farmacológicos visíveis depois de meia hora: aumento da temperatura corpórea, avermelhamento cutâneo, alterações visuais e auditivas. São os efeitos mais comuns, todos eles semelhantes aos produzidos pelo LSD. A duração da experiência dura de 3 a 6 horas. As visões são associadas tradicionalmente a uma iluminação descrita como sabedoria perfeita. Alguns antropólogos consideram que o Paradisa persa, o Dilmun sumério, o Paradeisos grego e os Édens americanos e polinésios guardam uma grande semelhança, especialmente marcada quando se trata de áreas consumidoras desse tipo de cogumelos. A descrição desses paraísos é similar. São lindos jardins regados por um rio cristalino de 4 embocaduras, com pomares repletos de joias cintilantes e uma serpente sábia que os habita. A estatueta maia, 300, 900 d.C., usa um cocar codificado com o cogumelo Amanita muscaria. Rosto contorcido, a estatueta que retrata o rosnar Olmeca, um motivo comum na arte Olmeca, que eu acredito que representa o efeito do cogumelo, transformação no jaguar e jornada da alma ao submundo mítico. Mais de meio século atrás, o arqueólogo mesoamericano Stephen F. D. Burger-I, mais conhecido por contemporâneos como Burger-Guys, publicou o primeiro de vários artigos em que ele propôs a existência de um culto em torno dos cogumelos nas terras do Mesoamericana, mais precisamente as terras altas da Guatemala. Isso em 1000 a.C. Meu pai, que eu vou agora me referir como
Burgerhai desenvolveu essa proposta depois de encontrar um número significativo de pequenas rochas, esculturas em forma de cogumelos, nas coleções do Museu Nacional da Guatemala. Inúmeras coleções particulares e em torno da cidade da Guatemala. Embora a maioria dessas pequenas esculturas de pedra eram de procedência indeterminada, um número suficiente havia sido encontrado durante o curso das investigações arqueológicas para lhe permitir determinar datas aproximadas e para catalogá-los estilisticamente. Estas pequenas esculturas tinham sido rotuladas como pedras de cogumelos. A proposta de Burgerhai de um antigo culto ao cogumelo teve uma baixa aceitação, muito cética, na melhor das hipóteses, entre seus colegas arqueólogos. Poucos nas comunidades do Instituto Arqueológico Mesoamericano consideraram seriamente a possibilidade de que as esculturas de cogumelos tinham um significado esotérico, religioso. A autoridade maia de renome do seu tempo, o arqueólogo J. Eric S. Thompson, ridicularizou a proposta, argumentando que eles estavam mais propensos a terem sido usados como ferramentas, embora ele admitiu que não teria sido muito confortáveis. Thompson para Burgerhai, 26 de março de 1953, MPM Arquivos. Nos anos que se seguiram à morte do meu pai, a existência de um culto em torno do cogumelo enteógeno na antiga Mesoamérica e especificamente entre os maias foi negada ou essencialmente descartada como irrelevante. Eu acredito que há várias razões para esta lacuna na nossa compreensão de indígenas do Novo Mundo em seus contextos mágico-religiosos. Uma é a nossa tendência universal de seletivamente ver principalmente o que é de interesse para nós e o que já estamos dispostos a aceitar. Outra é o viés ocidental contra qualquer substância que altera a mente. Assim como as drogas psicodélicas nos anos 60 e 70, que se seguiram a Wilson na redescoberta das cerimônias com cogumelos entre os índios Mazatec do sul do México. Felizmente para os futuros pesquisadores, o antropólogo Peter Furst e alguns micologistas, Guzman, Lowy, Schultes e Hoffman, continuaram a pesquisar e publicar livros e artigos sobre a importância dos cogumelos alucinógenos no desenvolvimento da arte e da cultura na Mesoamérica. Apesar da relutância da comunidade arqueológica a aceitar uma teoria de um culto do cogumelo entre os maias, meu pai apoiou a sua teoria com um sólido corpo de evidências arqueológicas, bem como as evidências históricas encontradas, registrados em várias crônicas espanholas e códices astecas. Quando comecei a olhar para a imagem em pedra dos cogumelos mesoamericanos, minha tarefa foi imensamente facilitada pelas novas tecnologias fotográficas, o computador e a internet. A pesquisa online no site FAMSI, Fundação para o Avanço da Mesoamérica Study, Inc. Há um link para a compilação de Justin Kerr com uma base de dados de fotografias de pinturas em vasos maias, murais e códices, pedras mesoamericanas e esculturas de cerâmica. Estas fotografias continham um tesouro de informações visuais. Foi nesse site, acima de tudo, que eu fiz um estudo detalhado da Mesoamérica, me baseando em imagens artísticas. Esse estudo, em conjunto com uma série de novos insights sobre a Mesoamericana e a iconografia e da escrita hieróglifa maia por outros estudiosos, que me permitiu expandir esse assunto muito além dos esforços pioneiros do meu pai. Meu estudo apresenta evidências visuais de imagens de cogumelos codificadas que nunca se identificou antes, que comprova que o falecido etnomicologista Robert Gordon Wasson foi de fato correto em presumir que a verdadeira identidade de Soma
era o alucinógeno Amanita muscaria. Além disso, eu também acredito que tanto o cogumelo Amanita muscaria e os cogumelos que contêm psilocibina foram adorados e venerados na Mesoamérica, como o soma no antigo leste da Índia e sudeste asiático. Esses cogumelos sagrados foram tão habilmente codificados na arte religiosa de ambos os mundos novos e antigos, que antes deste estudo eles praticamente escaparam à nossa vista. Como o soma do hinduísmo antigo, os mitos dos antigos deuses da Mesoamérica continham um alimento ou bebida sacramental associada com sacrifício e mortalidade. Eu encontrei evidências visuais suficientes na arte da Mesoamérica para identificar esse alimento sacramental como uma substância alucinógena, principalmente o cogumelo Amanita muscaria, cogumelo com psilocibina, como o deus védico Soma. O cogumelo Amanita muscaria da Mesoamérica assume desde os primeiros tempos a personalidade do próprio Deus. Na América Central, esse Deus tomou a forma do jaguar. Ao longo dos anos tem havido muita especulação entre os estudiosos sobre a verdadeira identidade da planta misteriosa no Rig Veda, chamada Soma, a única planta conhecida por ter sido deidificada na história da cultura humana. First, 1972, 201. Enquanto os hinos sobre Soma chegaram até nós através do tempo, a verdadeira botânica de Soma permanece um mistério. Existem inúmeras teorias sobre a identidade da Soma. Ainda entre os estudiosos védicos hindu, acredita-se ser uma espécie de efedrina. No curso dos meus estudos, não só encontrei um cogumelo relacionado ao simbolismo da oração Soma em toda a Mesoamérica, mas também na arte do povo Inca, Muxica, Chavin, Xinu e as culturas paracas da América do Sul, bem como nos Rapa Nui, civilização da Ilha de Páscoa. Peter First, 1976, página 80 a 82. Observa que haviam conceitos semelhantes entre os Olmecas e Maias que existiam na América do Sul. Ele também identificou cogumelos em cocares, pinturas, em vasos de cerâmica, 200, 700 depois de Cristo. É razoável que a crença no poder redentor e divindade de cogumelos alucinógenos poderia ter se espalhado a partir de uma cultura para outra. O culto ao primeiro cogumelo, identificado por sua poderosa expressão artística no homem jaguar, que dominou a cultura olmeca em 1500 a.C. e em 850 a.C. Um culto ao homem jaguar começa a aparecer na América do Sul, identificado na arte religiosa das culturas Chavin e Paracas, no Peru. Meus estudos também levaram-me a concluir que todas as variantes do Tolteca, Aztecas, deuses Quetzalcoatl e Tlaloc e os seus homólogos maia, Kukulkan, Kauil e Shak, que eles podem ter nomes diferentes e ser associados com atributos um pouco diferentes em diferentes áreas de cultivo, mas estão todos ligados ao planeta Vênus através de governo divino, linhagem e descendência. Na América Central também estão relacionados com a guerra. Inscrições maias dizem-nos que o movimento do planeta Vênus e de sua posição no céu foi um fator determinante para travar um tipo especial de guerra, conhecido como Guerra Tlaloc, ou Guerra Vênus. Estas guerras travadas contra cidades-estados vizinhas com o propósito expresso de levar cativos para o sacrifício aos deuses, assim constituíam uma forma divinamente sancionada como Guerra Santa. Como resultado dos meus estudos e evidências sólidas de outros estudiosos da Mesoamérica, eu tenho sido capaz de expandir o tema dos cultos ao cogumelo muito além dos esforços pioneiros do meu pai. Eu encontrei uma abundância de evidências arqueológicas
para apoiar a proposição de que a Mesoamérica, as altas culturas da América do Sul e Ilha de Páscoa, juntamente com muitas outras culturas do Novo Mundo, os elementos de um sistema de crenças pan-americanas tão antigos que muitas das ideias podem ter vindo da Ásia para o Novo Mundo com os primeiros colonizadores humanos. Eu acredito que a chave para esse sistema de crença inteiro reside, como proposto por R. Gordon Wilson, na descoberta do homem primitivo dos efeitos que alteram sua mente através de várias substâncias alucinógenas. A ingestão acidental de substâncias alucinógenas estão e poderiam muito bem ter fornecido a faísca que levantou a mente e imaginação dos primeiros seres humanos acima e além do nível mundano da vida diária para a contemplação de uma outra realidade. A máscara de cerâmica pré-colombiana retrata a transformação de um ser humano em um homem jaguar. Um meio humano, meio jaguar, divindade. Quem primeiro descreveu e nomeou em 1955 foi o arqueólogo Matthew W. Sterling. O homem jaguar aparece na arte dos Olmecas antigos desde 1500 a.C. Um cogumelo Amanita muscaria é codificado na cabeça e no nariz do lado humano, enquanto que a metade esquerda da máscara representa o efeito do cogumelo Amanita, resultando assim em uma transformação homem-jaguar. O homem-jaguar finalmente chegou a ser adorado e venerado em toda a América Central e América do Sul.